Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, está começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. Como todo bom domingo aqui no canal, é dia de palavra de Deus. Então, preste muita atenção e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nos ajude deixando o seu like agora. E se por acaso é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é vídeo novo todo dia, sempre com um pensamento equilibrado das coisas, vida cristã saudável, sem extremos, dizendo que tudo pode porque a graça é superabundante, tanto quanto não podemos nada porque tudo é do diabo. Esse é o conceito de fé equilibrada, entender as escrituras sagradas e praticá-la, por mais desafiador que isso seja em alguns pontos para cada um de nós. Claro, terminando aqui, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que essa palavra está vindo do céu para os nossos corações. Então, vamos para a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 13, verso de número 1. Lucas capítulo 13, verso 1. À medida que você vai encontrando, diga amém. Tá bom? Evangelho segundo Lucas. Um texto de profunda importância para nós. Não só esse texto em si, mas o conteúdo do assunto, né? Diz assim, Lucas capítulo 13, verso 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Ou seja, Jesus está fazendo uma pergunta dizendo assim: por acaso vocês estão achando que porque eles fizeram isso, eles são mais pecadores do que os demais galileus? Verso 3 vai dizer: Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha que texto forte. Antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a terra de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Ele retorna essa pergunta. Verso 5, ele dá a mesma resposta. Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Diga comigo, arrependimento. Arrependimento. Pessoal, essa é a palavra. Essa palavra é uma das palavras mais importantes do Evangelho. Arrependimento. Por quê, pastor Leonardo? Eu lhe digo. Porque sem essa atitude, não é possível encontrar Jesus. Não há. O único caminho para o encontro de Cristo é a via do arrependimento. Quem aqui já viu alguém aceitando Jesus mais de uma vez? Diga amém. É possível aceitar Jesus mais de uma vez, gente? Vamos ser sinceros. Mas por quê? Porque foi uma ação robótica, foi uma ação protocolar, foi uma ação emotiva ou foi também uma ação alcoólica? Quem já viu bêbado aceitando Jesus? Toda vez, né? Se tiver um cachaça na igreja, ele vai aceitar Jesus. Né? Às vezes o louvor foi muito bonito, a palavra foi muito impactante, a pessoa ali se emocionou. Mas é necessário se emocionar para se converter? Não. Porque dependendo do filme você se emociona, não é isso? Quem viu Guerra Infinita se emocionou com Peter Parker abraçando Tony Stark. E por causa disso mudou a vida? Não. Se você for num teatro, você se emociona. Dependendo da música que você escuta, você se emociona. Emoção é uma ação que não altera em nada a sua vida. Ela vai alterar o seu momento, mas ela não muda a sua vida. Então, se você ouvir uma bela música, assistir um filme, você vai se emocionar. Se você ouvir um discurso legal. Agora, o arrependimento é uma ação de inteligência, é uma atitude de raciocínio. Você pensa, você conclui e por isso você se arrepende. É muito comum algumas pessoas acharem que existem pecados maiores que outros. É muito comum as pessoas acharem que aos olhos de Deus existem pessoas mais malvadas do que outras. E isso é interessante, porque esses dias chegou uma pessoa para mim e falou assim: cara, tu é pastor, me tira uma dúvida.
Quando começa assim, eu já empolgo. Quando a pessoa já fala assim, tu é pastor, me tira uma dúvida, entrou num ambiente que eu gosto. O jovem, né, que já foi da igreja, está afastado da igreja há alguns anos, ele falou assim, uma coisa que eu não entendo. Eu falei, cara, uma coisa? Tu está muito melhor que eu. Tu está top, tem uma coisa que eu não entendo, então, vamos embora. Eu tenho um montão. Ele, se uma pessoa é serva de Deus a vida toda, e no último segundo ela comete um pecado e morre, ela vai para o inferno, porque ela morreu em pecado. Agora, se tem um malfeitor, um bandido, e é óbvio que ele não usou esses termos que eu estou falando, malfeitor, né? Ele usou uns termos um tanto quanto indelicados, mas o contexto pedia aquilo mesmo, né? Regrado a palavrões. E o cara, mas no último segundo, ele ainda consegue, no suspiro final, se arrepender e morrer, e esse cara vai para o céu. É isso que eu não entendo. É isso mesmo? Esse cara vai para o céu? Eu falei, vai. Só que onde é que você está errando? É achar que o cara que pecou, ele vai para o inferno. Mas ele não pecou? Pecou. E ele não morreu pecando? Eu falei, no seu contexto ele morreu pecando. Mas a gente é muito mesquinho, cara. Tipo assim, a gente tem tesão em mandar as pessoas para o inferno. Tipo, não me importa a vida toda. Vamos dar um exemplo. Um exemplo mais prático do mundo. Eu falei para ele, eu te dou um exemplo. Seus pais te amam. Falou, amo. Se no último segundo da tua vida tu cometer um vacilo, seus pais vão deixar de te amar por causa desse último segundo que você cometeu? Ele falou, eu acho que não. Eu falei, claro que não, cara, eles continuam te amando. Você teve uma vida toda de bom filho. Então, aí o medíocre, o mesquinho, o que está desviado mesmo, a pessoa que não ama a Deus, vai falar assim, então o pastor está sugestionando que podemos ter uma vida em pecado. E aí eu tenho que me referir ao apóstolo Paulo no final de Romanos 5 e no início de Romanos 6, né? Que diremos, pois, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então permaneçamos no pecado para que a graça seja muito mais abundante? Não, nós que para o pecado morremos, para o pecado não praticamos mais. É óbvio que eu não estou fazendo apologia ao pecado, mas é óbvio também que a graça de Deus é muito maior do que um momento de falha. Agora, é muito normal, e esse jovem afastado da igreja, talvez algumas pessoas aqui, não de mim, mas algumas pessoas aqui já devem ter escutado esse tipo de discurso, porque é muito comum em outras igrejas, de um fanatismo, né? Eu vou falar que a pessoa tem que ficar louca para ela não pecar. Então as pessoas têm medo de pecar. Quando na verdade a gente não tem que ter medo de pecar. A gente tem que ter inteligência para não pecar. Eu não peco porque eu tenho medo do inferno. O inferno para mim, no meu universo, o inferno nem existe. Ah, pastor, o inferno não existe? Biblicamente existe, mas na minha realidade eu não conjecturo a existência do inferno, porque é tão medíocre a figura do diabo, é tão medíocre a figura do inferno, que a minha preocupação é agradar a Deus. A minha preocupação não é medo do inferno, a minha preocupação é se eu estou agradando o coração de Deus. Então, o não pecar não é por medo, mas o não pecar é por amor. É igual o marido falar, eu não vou adulterar não porque eu sou casado. Não, não é por isso que o marido não adultera. É porque ele ama tanto a sua esposa, que ele não cogita a possibilidade de traí-la. Não é porque ele simplesmente se formou numa convenção social humana de casamento. Porque o cara que pensa assim, no namoro trai. Não, é só namoro, mas depois que casar, não. Mas já está com a pessoa, já deve ser fiel ali. O amor, ele tem que ser maior do que o medo. Então, muitos discursos sempre foram nesse viés. Não faz isso, porque o diabo... E se na hora? E se você estiver ali, e naquela hora for o arrebatamento da igreja, todo mundo sobe e você fica. Eu cresci muito nesse discurso. E é um discurso que ele gruda um pouco, mas ele é muito mau. E aí o que acontece? As pessoas com o tempo vão desviando. Porque as pessoas que se prendem à fé pelo medo, em um momento da vida, elas vão se tornar corajosas. E elas vão abandonar a fé. Agora, quando nós nos amarramos, quando a gente se conecta, quando a gente se homogeneiza, quando a mistura fica, eu não sei o que sou eu, o que é o Evangelho, eu não sei o que sou eu, o que é Jesus, eu não sei o que sou eu, a minha fé. Está tão misturado, mas isso acontece por amor, não é por obrigação,
não é por medo, não é por terrorismo, é por amor. É tanto amor envolvido. Aí me vem a pergunta: se a pessoa ama a Deus, ela vive com Deus, no último momento, se ela, por um azar da vida, porque todo mundo está propício a morrer pecando. Alguém aqui não pecou hoje? Pastor, hoje eu não pequei não. Meu irmão, 7h10 da noite. Você acordou às 8 da manhã. Você está aí já há 11 horas, sem nenhum pecado, sem nenhuma transgressão. Eu não estou falando que você deu um bandão numa velhinha e roubou a bolsa dela. Não estou falando isso. Eu não estou falando que... Mas às vezes desejou mal, ou ficou com uma ira, ou teve um pensamento infeliz. Em algum momento você teve um vacilo. Já pensou se naquela hora você tem um infarto? Vai para o inferno. Já pensou se almoçando, alguém fala um negócio, você bate na mesa e fala, que droga, e você fica com ira, e aquela ira te fez pecar, e você almoçando entalou e morreu. Você vai para o inferno. Calma. Não é assim que funciona. E aí, concluindo a história, eu falei para ele, cara, Deus tem muito interesse de ver as pessoas no céu. Sabe, não é uma festa VIP que, só pessoas muito importantes vão entrar. Não, até porque eu vou. E se eu vou, meu irmão, o critério não é tão alto. Aí ele riu e falou, mas ninguém nunca me falou isso. Eu falei, porque você pergunta para as pessoas erradas, porque as pessoas querem fazer o quê? Com que o inferno tenha a mesma proporção do céu. E não é. Então, como é que eu faço para entrar no céu? Se eu me arrepender. É se eu me arrepender. A Bíblia fala que houve um homem que foi segundo o coração de Deus. Esse homem se chama Davi. E a Bíblia faz questão. E é por isso que eu gosto tanto do Antigo Testamento, apesar de pregá-lo pouco, por entender que ele é muito histórico. Mas o homem segundo o coração de Deus, segundo a Bíblia, tem também descrição de tantos e tantos e tantos pecados. Quantos pecados tem descrito na história de Davi? Meu irmão, muitos. Talvez, dos heróis da fé, ele seja o cara com mais pecados. E ele era segundo o coração de Deus. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, eu repito isso, misericórdia, não vem com essa onda não. Mas o que eu estou dizendo é que Deus quis dar destaque nas falhas dele, para dizer que a humanidade faz parte da nossa existência, mas ele se arrependia. Quando ele fez aquela besteira catastrófica com Urias, levando ele para o fronte de batalha, para ele necessariamente morrer, para que Batseba ficasse viúva e Davi pudesse tomá-la como esposa, e vem o profeta Natan e desce a lenha nele e fala assim, meu amigo, tu vacilou grandão. Ele escreve o Salmo 61 dizendo assim, Deus me perdoa, os meus ossos tremem de arrependimento, não afasta de mim o teu Espírito Santo, eu percebi que eu vacilei demais. Ele mesmo gera um arrependimento tão profundo e tão sincero, que não vai tirar a responsabilidade do mal que ele fez, e nem a punição que Deus o deu. Tanto é que ele colheu o que ele plantou. Ele teve uma vida trágica em uma fase da sua história, por conta desse mal que ele fez. Mas ele francamente, ele sinceramente, ele genuinamente se arrependeu do que ele fez. Então, o segredo, e Jesus ele vem falando isso nesse texto de Lucas, vocês estão achando que aqueles galileus são mais pecaminosos do que os outros, porque eles fizeram um pecado que vocês estão acompanhando? Todo mundo pecou, e se não houver arrependimento, todos vão perecer. Não é porque é filho de pastor, não é porque tem carta de membro, não é porque assume um departamento na igreja, não é porque tem algum cargo eclesiástico, não é por nada disso, mas é pelo arrependimento que nós vamos alcançar os céus. Eu já participei de 1 milhão de santas ceias, isso não importa. Se o seu coração não for arrependido, você não vai ter o alcance do amor de Deus, porque o amor de Deus ele foi derramado, mas o toque para que a gente possa se entregar e ser imerso nesse amor é o arrependimento. É quando a gente se diagnostica falho, é quando a gente percebe que a gente está ruim. A Bíblia diz em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O discurso que João Batista vem, logo no início do Evangelho, Mateus capítulo 3, verso 2, ele vai dizendo que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não há acesso ao reino se não houver arrependimento. Arrependimento é uma ação genuína. Eu posso falar e você ficar emotivo e chorar, mas continuar fazendo a mesma coisa. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que falavam assim, eu nunca mais faço isso, no outro dia estava fazendo. Eu nunca mais tomo um gole de álcool, pastor. Eu falei, amém, irmão, no outro dia estava no chão, bêbado. Você fala assim, não foi um gole, né, meu irmão? Você se batizou. Né? Por quê? Porque o choro, as palavras, os conselhos, emocionam, mas não transformam. O arrependimento é uma ação inteligente, que João Batista ele vai continuar dizendo assim,
vocês estão falando aí, está tudo muito bom, mas eu quero que vocês gerem frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Abra sua Bíblia, vamos ler esse texto, eu podia citar, eu gosto muito dele, mas eu quero que você leia. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, verso de número 1. Olha, desculpa, 21, viajei aqui. Capítulo 4, verso 21. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja em Éfeso, e que tem tudo a ver com o que João Batista fala sobre frutos de arrependimento, e sobre o que Jesus falou ali para aqueles fariseus e para os discípulos a respeito dos galileus, né, sobre arrependimento. Efésios 4, 21 diz assim, olha, se é que tens ouvido, e nele foste ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é velho homem, gente? Ah, evangelista Cleiton, velho... Não. Velho homem é o nosso passado antes de Cristo. A gente está vivendo um período de empoderamento feminino, não é assim? A Bruna gosta disso, não é assim? Hoje em dia, num discurso público, você não pode falar boa noite a todos, você tem que falar boa noite a todos e a todas, porque todos não engloba mais as mulheres, então você tem que falar todos e todas. Né? O empoderamento feminino. Então, vocês mulheres, não vão dizer o velho homem, vocês vão dizer velha mulher, né? Ou velha pessoa. A gente foi assistir o Deadpool, e o Deadpool estava isso, né? Então, não são ex-men, né? São ex-people, né? Não são homens, são pessoas. Jogando a velha pessoa, né? Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você está craque em saber o que é concupiscência, né? Os desejos que são pecaminosos, está? Concupiscência que está, pronto. Desejo pecaminoso, não é desejo qualquer. Desejo qualquer não tem problema. Agora, se for um desejo pecaminoso. Então, a nossa velha pessoa, o velho homem, a velha mulher, o velho, ele se alimenta do que é errado, mas quando a gente se torna um novo ser, a gente vai ter a renovação. E o verso 23 vai dizer, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Você percebe que esse espírito está com E minúsculo. Então não é o Espírito Santo, é o nosso espírito, tricotomia, corpo, alma e espírito. É o nosso espírito. E esse espírito, ele vai se renovar. Né? A gente pode colocar aqui o espírito do homem, e esse contexto fala espírito da vossa mente. Então ele está dizendo a respeito da inteligência do nosso ser, né? Do nosso intelecto, diferente dos animais. E vos revestir do novo homem, verso 24, da nova pessoa. Olha aí, estou defendendo vocês. Segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O velho homem passou, a velha mulher passou, o velho adolescente passou, e agora vem um novo ser. E esse novo ser é criado em justiça e santidade. E aí é uma vida de arrependimento, porque eu me transformei, o espírito da minha mente, a minha sabedoria se transformou. E aí o que são frutos de arrependimento? Verso 25 diz, por isso deixai a mentira e falai a verdade. Percebe que profundo. Deixai a mentira e falar a verdade. Eu não respeito pessoas que mentem. Eu não respeito. Eu, Leonardo, eu tenho dificuldade de conviver com mentiroso. A verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Ainda mais dentro da igreja, ainda mais o cara que fala que é servo de Deus e o escambau. Verso 26. Irai-vos e não pequeis. Aí é danado, né? Como é que ira e não peca, pastor Leonardo? Eu vou falar teoricamente aqui. Teoricamente. O exemplo mais claro que a Bíblia nos permite é Jesus quando entra no templo e vê o comércio, né? Está todo mundo ali de religiosidade, aquela coisa toda. E aí vem Jesus e fala assim, vocês estão agindo de forma religiosa sem amor. O que era para ser um sacrifício de animais dentro de um processo de arrependimento de pecados, vocês estão fazendo de forma mecânica, está tudo errado. Quem está vendendo um animal não está preocupado no irmão se santificar, mas ele está em busca de lucro. Olha só, gente, lucro dentro da igreja, onde já se viu isso, né? Ainda bem que no dia de hoje não existe. Naquela época tinha. E aí, o que acontece? Jesus fica estressado, ele fica nervoso, ele se ira, e ele quebra as coisas, ele dá bicudo, entende? Ele pega e empurra. Por que ele faz aquilo? Porque ele está irado. E ele desceu a lenha. E ele pecou? Não. Então, é possível a gente se irar e não pecar.
Nós estamos vivendo um período político extremamente louco. Quem diria que nós íamos ficar horas numa fila de posto de gasolina para abastecer o nosso carro? Isso é uma loucura. Ai, que lindo. Não, isso nos ira. Agora eu vou ficar xingando? Eu vou ficar arrumando briga? Eu vou ficar desejando a morte dos meus governantes? Não. Eu vou irar. E eu vou falar, eu nunca mais passo por isso. E como é que eu não vou passar por isso? As eleições estão chegando. Você, em nome de Jesus, tome vergonha na sua cara e veja em quem você vai votar. Ah, pastor, a igreja defende alguém? Não. Por quê? Por que a gente não apoia ninguém? Porque, meu irmão, a gente vai se queimar, né? Todo mundo está devendo, a gente vai chamar o irmão, ó, gente, esse aqui é de Deus, né? Igual alguns falavam de uns aí, todos os irmãos de Deus estão na Lava Jato, então, para a gente não se queimar, a gente não defende candidato. Cada um escolhe o seu e o voto é secreto, eu não quero saber quem você votou. Mas preste muita atenção em nome de Jesus. E quem você vai votar, para a gente não viver o que a gente está vivendo. Isso nos ira. A gente fica estressado com isso. Às vezes a gente vê o nosso filho, né? Eu ainda não espero nunca passar por isso, né? Mas um dia pode ser que aconteça, muito provavelmente isso pode acontecer, de ver meu filho indo mal na escola. Eu vou ficar irado? Claro que vou. Paga caro na escola e não sei o quê, o camarada não trabalha, não faz nada, eu vou ficar irado? Vou. Eu vou poder bater nele? Ah, não pode bater. Eu sinto muito. O meu filho vai apanhar. Eu vou ficar com raiva. E eu vou bater com raiva. Mas é uma raiva de amor. Ó, que argumento lindo. Vai ficar sem videogame, sem internet, sem oxigênio, o que for. Mas, por quê? Porque se for, não, ele está passando um estresse, ele precisa de um psicólogo, ele está passando um trauma, e é uma... ok, então ok. Agora não, é sem vergonhice. Meu irmão, vai ser punido debaixo da minha ira. Debaixo da minha ira. E isso é pecado? Não. Pecado é crescer um adulto, sem formação nenhuma, sem inteligência nenhuma, sem capacidade nenhuma, e a culpa é de quem? Do pai, né? Aí eu vou ficar feio na fita. Então, é possível você irar sem pecar. O ruim é que a gente é muito sanguíneo, então quando a gente já fica chateado, a gente já toma decisões erradas. Então, toma cuidado com isso. Então, o fruto de arrependimento é o que mentiroso deixa de mentir. A Bíblia não está falando que a gente não vai irar mais. Agora que eu sou servo de Deus, eu não me iro mais. Olha como eu sou pacífico. Meu irmão, isso não é nem... Olha, acho que nem a Madre Teresa de Calcutá aguentava isso. Então, não dá para ficar sem irar, mas dá para controlar a ira. Né? Aí no verso 27, não deis lugar ao diabo. Vê que é sequencial, irai-vos não pequeis, não deis lugar ao diabo. É muito isso, né? Porque quando a gente perde a razão, naturalmente a gente está dando lugar para o diabo, né? Não necessariamente dar lugar ao diabo, gente, é ficar possuído. Não, é fazer o que ele propõe. O que ele propõe? Tudo que não é de Deus é proposta do diabo. Então, se foge ao evangelho, é proposta do diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha que transformação profunda. O que roubava, não roube mais. Antes, com as suas mãos trabalhando, tenha como repartir com quem precisa. Pô, isso é lindo demais, isso é fruto de arrependimento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só com o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que os ouvem. Por que você fala? Só por um motivo. Porque tem gente te ouvindo. Pastor, eu falo com as minhas plantas. Tá bom. Vou falar o quê, né? Ok. Né? Mas, em regra, a gente fala para outro ser humano. Né? Ou para cachorro também tem gente. Mas, em regra, a gente fala para outro ser humano. E o que os outros estão ouvindo de você? E trazendo para esse universo da digitalização que a gente vive hoje, é falar, mas aqui podia ser digitar, escrever e publicar e tal, porque a gente está na época do textão, né? Tipo assim, eu já pensei umas 4 vezes, falei, eu vou fazer um vídeo sobre essa greve, eu fico pensando, vou falar um pouquinho. Depois eu falo, não, deixa para lá, vou ficar para mim, a minha opinião é minha, deixa quieto. Aí não falei nada. Mas toma cuidado com o que a gente escreve, toma cuidado com não sei o quê, toma cuidado com o que a gente fala. Porque se não for para edificação, que proveito tem? Às vezes eu estou chateado com alguma coisa, se eu for falar dessa alguma coisa com alguém, eu vou criticar. E quando eu estou feliz, eu vou falar bem. Então, se eu estiver irado, eu não posso... Irai-vos e não pequeis. Então, se eu estiver irado com alguma coisa, eu vou evitar falar dessa coisa para não promover o mal. Então, eu vou vigiar. Então, você... não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Seja palavrão, seja murmuração. Tem gente que fala, minha vida é um inferno, minha vida é um tédio, eu me odeio, mimimi. Não faça isso. E também não seja fofoca, disse-me-disse.
contenda. Toma muito cuidado com isso, querido, porque é importante você saber que o que você fala reflete, né? Reflete, e às vezes você nem imagina o quanto. Verso 30, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você está selado, né? Marcado, tatuado, né? A BCG, aquela marquinha da vacina, né? Você está marcado. O Espírito Santo te selou, não descela, não perde. Entrou e saiu, o Espírito Santo bateu asa. Não, ele habita em você. Então, não entristeça o Espírito. Como é que você entristece alguém? Quando você a decepciona e ela fica sabendo. Se ela não ficar sabendo, você não entristece. Não é isso? Mas ela tem necessariamente que saber. Porque se você fizer alguma coisa contra alguém, e esse alguém nunca descobrir, esse alguém nunca vai ficar triste. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente age fora dos valores do Evangelho. E todas as vezes ele fica sabendo. Por quê? Porque ele está em nós, ele está selado em nós, ele habita em nós. 1 Coríntios 6,19. Ele está dentro de nós. Então, todas as vezes que eu transgrido, eu estou indo contra. Então, todas as vezes que eu peco, o Espírito Santo se entristece? Não necessariamente, porque senão ele estaria em depressão, né? Porque seria uma alegria e uma tristeza. Mas é quando eu vivo em pecado. E necessariamente quando eu transgrido e não me arrependo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O nosso grande defensor é o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós como uma mãe intercede pela vida do seu filho no colo. Hoje à noite eu teria um jantar para ir depois daqui. E aí, há poucos minutos antes de começar o culto, eu recebi um WhatsApp dizendo assim, olha, vamos ter que desmarcar, porque a filhinha, bebê da empregada, acabou de falecer e está todo mundo para o hospital. Bebezinho, morreu. Eu fico imaginando o que uma mãe, numa condição dessa, está intercedendo a Deus para que essa situação mude e, infelizmente, perdeu a criança. Essa dor, esse gemido inexprimível, é a dor que o Espírito Santo intercede por nós. Porque ele pede a Deus para que nos guarde. E eu respeito muito a intercessão do Espírito Santo pela minha vida. E eu recomendo que você faça a mesma coisa. Então, se ele é o meu maior intercessor... meu maior intercessor é minha mãe. Meu pastor. Pô, obrigado pelo carinho, queridão. Mas não é não. O maior intercessor da sua vida é o Espírito Santo. Então, deixa eu te dar uma dica. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, e ira, cólera, e gritaria, e blasfêmia, e baixaria em geral, tiradas entre vós, né? Sejam tiradas de vós. Vou com pressa que o tempo está acabando. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se você guarda mágoa de alguém, é porque você não é salvo em Jesus. Pastor Leonardo, sou sim, mas eu odeio fulano. Não. Porque se Deus te perdoou e você recebeu esse perdão, você não tem direito de não perdoar ninguém. Nada que a pessoa tenha feito contra você é pior do que você já fez contra Deus. E Deus te perdoou. Foi um estupro, foi uma moléstia, foi um assassinato. Olha, eu sinto muito e eu nem imagino o que você sente. Eu nem imagino a dor que está no seu peito. Eu nem imagino isso. Mas eu conheço um Deus que transforma essa dor em paz. Eu conheço um Deus que transforma essa angústia em alegria. Eu conheço um Deus porque Ele faz isso. Já fez muito na minha vida e fez na vida das pessoas que estão ao meu redor. Então não há justificativa para que eu não perdoe. E a Bíblia diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Isso é uma vida de arrependimento. Se você não arrepende, e a Bíblia diz, eu encerro aqui, Lucas 15:7, digo-vos assim, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitaram de arrependimento. Queridos, não há beleza maior do que o arrependimento em alguém. Não há. Talvez você fale assim, fulano foi mal a vida toda, no fim da vida se arrependeu e foi para o céu. Tem gente que fica até chateada, né? Eu aqui a vida toda, o carinha, sabe qual é a sensação? Porque a gente está em crise nos postos de gasolina, a sensação é essa, de que está todo mundo há 5 horas numa fila, aí chega um gostosão assim, e vai cortando todo mundo e entra, né? Aí todo mundo buzina, vai para a fila, vai para o final da fila, você não vai entrar aqui não, palhaço, bandido, corrupto, depois fala que os políticos são corruptos, tu é corrupto também, e começa aquela baixaria. A sensação que eu tenho é essa, de que quando alguém se arrepende, no fim da vida, meio que não vale. Fala, não, agora
se arrependesse antes. Não, querido. A pessoa que viveu só minutos finais antes de ir para o céu, a Deus seja a glória porque ela foi para o céu. Mas ela não teve a intimidade, ela não teve a comunhão, ela não teve as experiências que você teve com Cristo. Ela não participou dos cultos, ela não ouviu as palavras, ela não evangelizou, ela não falou em línguas, ela não recebeu dons, ela não ganhou ninguém para o Senhor. Ela nunca vai saber o que é ficar horas e horas promovendo um evento na igreja. Nunca vai saber qual é a sensação de ver alguém se convertendo porque você participou de um projeto. Essa pessoa nunca vai saber o que é trabalhar, receber o dinheiro e pegar um pouquinho desse dinheiro e dar na igreja feliz, sem colocar nome no envelope, sem nada. Você deu uma oferta ali, ninguém vai saber, mas Deus viu, o seu coração viu. Elas nunca saberão o que é isso. E você tem esse privilégio. Então, quando você vê o pior dos pecadores se arrependendo e entrando no céu, celebre. Porque a Bíblia não está dando outra regra que não seja: digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que arrepende. Seja ele um garotão, seja ele um velhinho. Se arrependeu, a Deus seja a honra, seja o louvor e seja a glória. E você que vive com Cristo Jesus, se por acaso andou vacilando, esse é o momento de você se arrepender dos seus pecados e pedir para ser uma pessoa melhor na presença do Senhor. Que palavra poderosa. Eu tenho certeza que assim como falou comigo, enquanto eu orava, ministrava e também montava a palavra, que é ali que ela começa, Deus começa falando sempre, pessoal, com o pregador. É através do pregador que Deus começa a falar. Então ele fala com a gente, briga com a gente, desafia a gente e logo em seguida a gente passa a mensagem para a igreja. Por isso que a Bíblia vai chamar o pastor de anjo. Lá em Apocalipse diz, o anjo da igreja. O que é anjo? Mensageiro. Anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Nós, pastores, somos mensageiros da palavra de Deus. E você que tem chamado, você que tem vocação, quero dar um aviso rápido aqui para quem tem vocação a ser um anjo, a ser um mensageiro. A responsabilidade aumentou agora depois dessa do anjo, né? Você que quer se transformar num pregador, ou você que já prega a palavra de Deus e quer se aperfeiçoar ainda mais no ministério da pregação, tem um link aqui embaixo de um e-book que eu montei com muito carinho, dedicado aos mais de 15 anos como pregador que eu tenho, e eu expliquei passo a passo de como montar um sermão, como é a vida com Deus de um pregador, como estudar os tipos de sermão que são vários, posicionamento, branding, ou seja, você enquanto pregador, você enquanto pessoa, você tem um estilo, tudo isso eu explico de forma muito clara, muito objetiva e muito bíblica. Se você quiser aperfeiçoar o seu ministério como pregador, o livro Pregue Bem, desvende todos os mistérios da homilética, sem dúvida vai ser um prato cheio para o seu ministério, para a sua vocação. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas você já sabe, né? Tem muitos outros vídeos para você assistir aqui no canal. Vídeo novo todo dia. Você é o meu convidado especial para fazer parte dessa família. E todo vídeo novo que eu lançar aqui, você compartilhar com pelo menos 3 pessoas. Isso vai ajudar demais a gente. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.